A paz esteja com você. Depois que Jesus ressuscitou, a sua aparição, a sua presença junto com os discípulos, tenha a saudação, a paz esteja com você. E assim reconhecem Jesus ressuscitado, presente no meio deles, vivo, agora ressuscitado. Pedro e João vão no templo e ali eles recuperam, restituem a saúde, curam um enfermo, um doente. E todos começam a olhar para Pedro e João e ver que eles começam a repetir aquilo que Jesus fazia. E então Pedro faz um discurso extraordinário, dizendo que aquele doente foi Jesus que restituiu a saúde. Porque vocês mataram Jesus, vocês condenaram Jesus e o Pai o ressuscitou. Mas aí ele acrescenta, vocês fizeram isso pela ignorância. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. Mas Deus, nosso Pai, ressuscitou Jesus dos mortos e hoje ele está vivo. E as pessoas então começam agora a fazer parte, a inserir nesta comunidade que começa a chamar comunidade dos cristãos. Comunidade que se reúnem para ouvir a palavra, para repartir o pão, que se reúnem para celebrar, para louvar a Deus, naquilo que Jesus continua fazendo pelas mãos dos apóstolos. Toda vez que os apóstolos se reúnem para ouvir a palavra, encontram uma experiência extraordinária com Jesus. No primeiro momento, após a sua morte na cruz, os discípulos fugiram com medo e agora Jesus aos poucos vai rebanhando, reunindo de volta os discípulos para continuarem a missão que o Pai lhe confiara. E assim Jesus vai despertando nas pessoas o desejo de continuar a sua missão. Nós vemos esta figura de Pedro, de João, que já inicia o ministério missionário, uma igreja totalmente missionária, voltada para levar às pessoas a mensagem que Jesus tinha ensinado. Por isso que nós também repetimos o mesmo gesto que Jesus realizou. Então agora quero convidar você para ouvirmos o Evangelho preparado para o dia de hoje. Vamos acompanhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 24, versos 35 seguintes. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe
um pedaço de peixe assado e ele comeu diante deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na comunidade reunida, Jesus se apresenta para confirmar os apóstolos que ele tinha ressuscitado. A dúvida que paira nos discípulos, de fato, será que é ele? Porque eles viram os cravos na mão de Jesus, eles viram pregar Jesus na cruz. E agora, Jesus aparece no meio deles, com a saudação messiânica, a paz esteja com vocês. Quem é? Quem é este que está aqui conosco? Jesus se aproxima para entusiasmar, animar, superar o medo. Mostra as mãos e os pés. E então não há mais dúvida. Agora vão tomar a refeição. Isto é muito significativo. Depois de reconhecer Jesus, que ele de fato tinha ressuscitado, agora a partilha, o comer, a refeição, a ceia. Isso é muito forte no início da igreja, no início do cristianismo. É no repartir o pão que Jesus então faz ser reconhecido. Diz o evangelista que eles estavam assim como que cegos e não conseguiam entender, compreender que aquele que estava ali de fato era Jesus. Mas no gesto de repartir o pão, seus olhos se abrem e então não tem mais dúvidas. De fato, este é Jesus ressuscitado, aquele que estava conosco e que agora está ressuscitado mediante a direita do Pai Todo-Poderoso. Isso dá uma força extraordinária para os discípulos continuarem a mesma missão de Jesus. Vocês vão agora e continuem fazendo o que eu estava fazendo. Vamos dirigir a Deus nossa súplica, nossa oração, invocando as suas bênçãos sobre o dia de hoje. Rezar é falar com Deus. Rezar é entrar na intimidade de Deus e dialogar. Ouvir Deus que fala e poder falar aquilo que vem do coração, vem da intimidade com o Senhor e poder manifestar, expressar em palavras a fé. Por isso que cada momento que a gente se coloca em oração deve levar em conta, em primeiro lugar, silenciar o coração, ouvir Deus, fazer um instante de silêncio. Fruto do silêncio, fruto daquilo que escuta Deus que fala, brota do coração o desejo de pronunciar as palavras para dizer, para pedir, para celebrar, para agradecer. Eu quero fazer uso de um texto de oração nossa, um hino que nós, os padres, os da vida consagrada, fazem todo dia. E como a igreja reza pelos fiéis, eu quero rezar por você também. E diz assim: a fiel Jerusalém canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo, a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama à vida os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade, ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado que receba no seu reino o seu povo consagrado.
Ó Jesus, do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sois luz nova e radiante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Jesus ressuscitado envie o Espírito Santo para iluminar a tua missão, o teu trabalho, a tua vida. Que o ressuscitado seja a força, a luz, a graça, a presença de Deus na tua vida e você possa aprofundar, viver feliz na presença de Deus. Espírito Santo de Deus, derrame as bênçãos sobre todos, sobre você, sobre o seu trabalho, sobre as suas ocupações de hoje, e que você se torne uma bênção para todas as pessoas que encontrar no dia de hoje. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, porque Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até outra oportunidade, se assim Ele nos permitir. Viva em paz, viva com alegria.